Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar sobre como funciona a legislação internacional em casos de resgate de vítimas de acidentes graves. Um exemplo é o caso dos meninos de um time de futebol e do treinador presos em uma caverna na Tailândia. Um resgate que mobilizou diversos países. Vamos saber um pouco mais sobre o caso. Solidariedade que ultrapassa fronteiras e vem de todas as partes do mundo. Várias equipes de resgate se uniram sem pátria nem bandeira para salvar 12 meninos e o técnico de um time de futebol. Eles ficaram presos num complexo de cavernas inundado pelas fortes chuvas na Tailândia. O grupo foi localizado por mergulhadores ingleses após 9 dias sem comida e no escuro. Depois disso, uma verdadeira força-tarefa foi montada para o resgate, que mobilizou 40 tailandeses e 50 estrangeiros, além de voluntários e missões de organismos internacionais. Que caso impressionante. Para debater o assunto, nós convidamos o especialista em Direito Internacional, Renato Zerbini Leão, e o comandante da Companhia de Salvamento Terrestre do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Capitão Vitor de Mendonça. Obrigado pela presença dos dois. Doutor, eu começo com o senhor. Em casos de emergência, as fronteiras, os vistos, tudo isso sofre um relaxamento, né? Saudação, Bob, saudação, Capitão Mendonça. Realmente, a cooperação entre estados em caso de emergências costumam acelerar todos aqueles processos tradicionais, né? Porque é interesse do estado onde está acontecendo a emergência que outros estados colaborem, mas essa colaboração deve existir sempre e quando o estado que está sofrendo essa emergência convide essa colaboração, que é o princípio básico de existência entre os estados, sobretudo em uma situação como a dos meninos na caverna da Tailândia, onde, ademais dos estados, estavam ali também voluntários, né? Pessoas que ocasionalmente poderiam estar na Tailândia, mesmo sendo de outros estados, já turismo, ou pessoas, dada a sua capacidade técnica, foram convidadas pelo estado tailandês para ali estarem. Então, realmente acelera. Capitão, quais são os cuidados necessários para um salvamento como esse? Bob, Renato, saudações, obrigado pelo convite. A gente tem que analisar, primeiramente, quem está requerendo esse salvamento. Então, no nosso caso da caverna da Tailândia, são crianças, são jovens, a gente pode colocar assim, e também um professor deles. Então, nesse primeiro momento, a gente vai analisar esse tipo de resgate e o que a gente faria. Quais as condições que essas crianças estão? Após serem encontradas as condições, por exemplo, de alimentação, de hidratação, eles tinham um suporte para estarem todos aqueles dias naquela situação. Assim que a gente encontra essas crianças e faz essa primeira análise, a gente vai analisar como retirá-las de lá. Nesse caso, por exemplo, eles estavam com o técnico de futebol, né? Estavam sem comer há 9 dias, correto, estavam sem dormir há 9 dias. Esse é o quadro que uma equipe de salvamento, as equipes enfrentaram lá na Tailândia. E como é que o senhor analisa esse quadro de saída? É grave. É muito complicado, porque uma das atividades mais perigosas que nós temos é o mergulho. Uma atividade também perigosa é a escalada, é o rapel. Então, como fazer que essas crianças que estão há 9 dias sem se alimentar direito, sem ter um descanso apropriado, façam um mergulho ou saiam da caverna caminhando, com possibilidade de caminhada ou a possibilidade de fazer um rapel? É uma análise muito própria que tem que ser feita e, às vezes, muito pessoal. Para cada criança eu vou fazer um tipo de análise, para cada, por exemplo, no caso de um adulto, para cada adulto, eu faço uma análise para esse tipo de resgate. E não tendo essa possibilidade, eu faço uma análise para o resgate em conjunto, no caso de 12 crianças e de um adulto. Perfeito. Doutor, os Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha atuam em vários lugares do mundo, várias regiões, e principalmente em campos de refugiados, muitas vezes, né? A gente tem visto isso com muita frequência. Eles precisam também de vistos ou eles podem entrar assim de uma maneira mais tranquila, sem tantas barreiras? Como funciona assim? Veja que interessante é essa interação entre atores como a Cruz Vermelha Internacional e Médicos Sem Fronteiras. Estes são atores da chamada sociedade civil organizada, com personalidade jurídica diferente da dos estados. Então, para atuarem em território de um estado, eles devem ser convidados por aquele estado ou
já terem um escritório de funcionamento, né? Porque apesar de serem ONGs, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem uma natureza jurídica muito sofisticada. Em alguns países como o nosso, no Brasil, gozam até de um status quase que de organização internacional. Tanto é assim que na delegação podem perceber que os carros, inclusive, têm a plaquinha azul, como se fossem de organização internacional. Dado ao seu trabalho humanitário, ele é reconhecido como essencial à comunidade internacional, apesar de serem entes privados da sociedade civil. Então, sim, que necessitam do convite do Estado que o estão recebendo. Perfeito. Capitão, voltando lá à nossa operação de salvamento virtual, né? Sim. O senhor acompanhou passo a passo dessa situação, né? Sim, dessa tive a oportunidade de crise, né? acompanhar de longe, através das mídias, mas acompanhei, sim. E acompanhando, o senhor ficou tranquilo ou ficou como se estivesse lá dentro da caverna? É importante saber isso porque o senhor é um profissional de salvamento, né? Sim. Não posso dizer que fiquei totalmente tranquilo. Sim. Assim como toda a população que acompanhou, era temerário o resgate que seria feito, e ficou mais temerário quando vimos que um mergulhador, infelizmente, veio a óbito. Sim. Ele estava levando mantimentos, levando alimentos para as crianças, e num momento, qualquer que seja, infelizmente, no retorno dele à base de operação, ele veio a óbito. Essa questão do mergulhador, eu acho uma questão que ainda está um pouco obscura para o nosso entendimento. Ele era um mergulhador da Marinha, Sim. aposentado da Marinha tailandesa, um SEAL, Forças Especiais da Marinha, treinado, era um triatleta, 38 anos. Que tipo de situação pode ter acontecido na caverna para que ele tivesse um apagão? Porque parece que ele teve um apagão, né? Sim, o que foi passado foi isso. Fazendo essa análise somente com o que foi repassado, e é uma análise muito fria, o primeiro momento seria que os cilindros que estavam com ele, que tinham o ar respirável, tinham oxigênio, poderia ter acabado a quantidade de ar respirável para a quantidade de travessia que ele teria que fazer. Mas um mergulhador com aquela experiência, Forças Especiais da Marinha, teria cometido um erro desse? Ou ele teria respirado sem os cilindros na caverna com 15% de oxigênio no ambiente? São duas análises que a gente tem que fazer e que parte-se de um pressuposto. Se o ar respirável do cilindro acabou, então foi um erro cometido talvez por ele, talvez por uma segunda pessoa que fez aquela recarga do cilindro. É uma análise muito difícil de fazer. Agora, se ele talvez respirou um ar contaminado ou com abaixo dos 15% de oxigênio, aí já não seria um erro associado a ele, e sim um acidente, realmente uma fatalidade. Porque parece que esse fato em si acelerou o processo de resgate das 13 pessoas lá dentro, né? A Sim. morte deu uma abalada na estrutura emocional de todo mundo que estava ali. Tá Sim, certo? acompanhando pela televisão, eu consegui observar que eles tinham, num primeiro momento, o interesse, às vezes, de até ensinar as crianças a mergulharem para fazer esse resgate. No segundo momento, fazer um buraco da superfície até encontrar as crianças. Todas as opções possíveis sendo analisadas com analisadas. com análise de risco, né? Mas essa primeira opção de ensinar as crianças a mergulhar demanda tempo. E saúde. Estavam Isso. sem comer e sem dormir. Isso. Além de demandar tempo, eu preciso de uma pessoa capacitada, bem alimentada, bem hidratada, descansada, para que ela aprenda a mergulhar e mantenha a calma naquele ambiente. Então, o mergulho que eles iriam fazer não é um mergulho recreativo, como a gente pode fazer em qualquer outro local. Seria um mergulho comparado a um mergulho de resgate, a um mergulho de combate. Em águas lamacentas, Em águas com correnteza e fria. Com pouca visibilidade. Já voltamos à caverna. Claro. Professor, me diga uma coisa. Existe um tratado universal de atendimento de emergência? Universal, no sentido de sistema das Nações Unidas, existem tratados específicos de cooperação entre Estados e existe também no âmbito dos distintos atores, por exemplo, os bombeiros podem reunir e possuem um protocolo internacional de ação durante as emergências, né? Existem também protocolos para as Forças Armadas, existem também protocolos para os médicos que estão em representação de estados. Tudo isso acontece no âmbito de um princípio geral do direito internacional público, que é o da cooperação internacional. Os estados cooperam entre si para que o ambiente internacional possa ser sempre de afirmação da dignidade da pessoa humana, inclusive em desastres naturais e questões humanitárias das mais variadas questões. Perfeito. O senhor mergulha também, né, capitão? Sim, sou mergulhador. Que tipo de doenças nós podemos encontrar
dentro de uma caverna? Que tipo de vírus, contaminações, normalmente dentro de uma caverna? Dentro de uma caverna nós temos alguns tipos de fungos que podem trazer algumas infecções respiratórias. Então já é um problema grave e através dessa infecção respiratória eu posso desenvolver uma pneumonia. Professor, se esse caso tivesse acontecido em uma área de conflito, como que juridicamente, do ponto de vista internacional, seria possível equacionar uma ação de resgate numa área bastante tensa? É uma pergunta muito interessante e muito presente no século XXI, no âmbito dos conflitos armados internacionais e não internacionais. Para regular esse tipo de situação, nós temos as 4 grandes convenções de Genebra de 1949, que vão ditar como é que os Estados devem se comportar, não só nos conflitos armados internacionais, como também nos conflitos armados não internacionais. Temos uma base de afirmação em consequência dos grandes princípios e que gira em torno especificamente da afirmação da dignidade humana. Então, a partir do momento que há uma catástrofe, sobretudo envolvendo os civis, por exemplo, os Estados envolvidos em conflitos, em teoria, teriam até que suspender as hostilidades enquanto aquela situação humanitária não seja resolvida. Porque, apesar, Bob, de tanta arma inteligente, né, essa expressão que a gente escuta, nós temos os famosos danos colaterais, que no século XXI, 90% dos danos colaterais são civis. As armas, apesar de inteligentes, o primeiro lugar que elas vão bombardear são hospitais, escolas, e ali quase todos são civis. Capitão, em termos de mergulho, qual a diferença entre um mergulho num lago e numa caverna? Você está como exemplo, então, o Lago Paranoá. Ok. O Lago Paranoá nós temos como profundidade máxima seus 40 metros de profundidade. Então eu vou ter um tipo de mergulho para atingir esses 40 metros de profundidade. A segunda análise que a gente pode fazer é a vastidão do lago e a possibilidade de não ter locais onde eu vou ficar preso ou vou ter espaços pequenos de locomoção ali naquele mergulho. A visibilidade do lago também é diferente. Então o primeiro ponto é a visibilidade, o segundo ponto é a temperatura e o terceiro ponto é o espaço. O mergulho de uma caverna, invariavelmente, eu vou trabalhar com um espaço confinado. Tanto é que em alguns vídeos a gente conseguiu observar que o mergulhador levava o cilindro à frente para depois ele poder passar. O espaço não comportava os dois operando junto. Entendi. Professor, de volta aqui ao resgate, é uma questão jurídica. Se alguma coisa desse errado, nós temos uma operação internacional, nós tivemos ali 90 mergulhadores envolvidos, e se alguma coisa desse errado, algum delito, alguma infração grave, como é que a gente juridicamente analisaria isso? À luz da jurisdição tailandesa, via de regra, porque Tailândia pactuou com alguns estados essa cooperação internacional, os estados ofereceram essa cooperação internacional e provavelmente nesse acordo de cooperação está dizendo que qualquer eventualidade seria tratada à luz da jurisdição. Eu vou cortar o senhor um pouquinho, bem nesse ponto da jurisdição tailandesa, para a gente voltar no segundo bloco, terminando essa questão. A gente volta logo, não vai embora. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras, que hoje discute a legislação internacional em casos de resgate. Nós falávamos no bloco anterior sobre a possibilidade de alguma coisa dar errado, talvez uma infração, até mesmo um crime. Como é que a gente enquadra isso juridicamente com tanto estrangeiro trabalhando juntos ali? Isso é interessantíssimo, é um exercício dos mais complexos no direito internacional público, porque, veja, Bob, qualquer incidente infracional no âmbito do direito penal acontecendo, provavelmente seria tratado à luz da jurisdição tailandesa. E aí, à luz de um eventual tratado que pode existir entre Tailândia e o país de nacionalidade de um dos envolvidos, poderia ocorrer, por exemplo, que o estrangeiro que praticou essa infração fosse, por exemplo, julgado na Tailândia e voltasse a seu país de origem para lá cumprir pena, ou à luz de um tratado
esse estrangeiro poderia ser julgado no seu próprio país de origem. Nesse âmbito poderiam ocorrer também a eventualidade de ser julgado na Tailândia. Existia um tratado de extradição entre a Tailândia e seu país, e a Tailândia extraditá-lo para o seu país para que lá possa cumprir a pena. Então, as possibilidades são várias, não são uma, mas o direito internacional oferece esse tipo de ferramenta à luz dos tratados existentes entre cada um dos estados dos nacionais que ofereceram suas ajudas ali. Perfeito. Capitão, voltando aqui para o nosso resgate, nesse caso da Tailândia, parece que um anjo da guarda apareceu lá nos últimos dias, que foi um mergulhador médico da Austrália, conhecido pelos amigos por Harry, e ele passou os últimos 3 dias com os 12 meninos e o técnico, até selecionando aqueles que poderiam sair primeiro. Aqui no Brasil, em qualquer outra parte do mundo, isso já aconteceu de um médico mergulhador participar de uma operação de resgate como essa? Uma operação de resgate como essa, eu não poderia dizer aqui no Brasil. Mas nós tivemos operações de resgate similares a essa, onde nós temos médicos, inclusive dentro do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Distrito Federal, que possuem cursos de especialização e auxiliam diretamente no resgate. Não em cavernas? Não necessariamente em cavernas, Tá. mas eles podem auxiliar. Professor, voltando aqui para a questão jurídica, em casos de atentados como aquele que aconteceu em Nova York, das Torres Gêmeas, milhares de pessoas, 3 mil pessoas, me mais de parece, 3 mil, né? né? 3 mil e poucas pessoas morreram ali. Se houvesse a necessidade de um chamamento de pessoas profissionais para resgate naquela ocasião, sendo um caso de atentado, seria mais difícil trazer essas pessoas ou seria tão aberto quanto esse lá da Tailândia? A base permanece sendo a mesma, né? Bastaria com que o governo de então dos Estados Unidos tivesse a vontade de receber a ajuda que de fato houve. Várias ofertas por parte dos bombeiros de distintos países. Eu me lembro que à época eu estava na Espanha, e a Espanha tem um corpo de bombeiros também que se oferece muito a essas questões humanitárias. Eu me lembro que eles ofereceram ajuda aos estadunidenses, e aí foi de fato enviado, inclusive um dos cachorros era dos bombeiros espanhóis. E daí esse atentado marca algo que a gente discutia antes, que é a questão de um endurecimento em uma normativa internacional de proteção, porque em consequência desses atentados terroristas, Bush lançou aquela teoria da guerra preventiva, uma teoria nefasta que socavou inclusive esse princípio básico da cooperação internacional, mas que finalmente essa teoria foi escanteada. E hoje em dia existe a possibilidade de que qualquer país afetado por um desastre humanitário ou por um conflito ou por atentados terroristas possa, desde que queira, receber a ajuda da comunidade internacional. Capitão, esse processo de salvamento dessas crianças de 11 a 16 anos e do técnico, envolveu alguma coisa nova, pelo menos para quem vê televisão sempre em noticiários, que foi a sedação das vítimas. É comum sedar pessoas em situações como essa ou é uma atitude extrema, capitão? Essa atitude foi, não trazendo para o ponto, mas um pouco radical. E explico por quê. Como essas crianças já estavam há vários dias com alimentação defasada ou quase sem alimentação e hidratação e bastante cansadas, como eu havia falado, o mergulho é uma atividade perigosa, prazerosa, porém perigosa. Então, a escolha de sedar essas crianças se deu ao simples fato de que, durante o mergulho, elas não ficassem assustadas, apavoradas, com um ambiente escuro, lamacento, e mudassem a sua respiração, ou seja, acelerassem a sua respiração, o que diminuiria a capacidade do cilindro, ou seja, diminuiria a capacidade, a distância que ela poderia mergulhar. E no segundo ponto, que elas não se assustassem e até mesmo retirassem o equipamento que estava em seu rosto. Então, o processo de sedação, como eu pude ler, não foi uma sedação total, eles não estavam completamente dormindo ou... Alguns estavam dormindo completamente. Completamente. Outros poderiam mexer os dedos. Outros conseguiam ter algum tipo de movimentação, simplesmente para isso, para que durante o mergulho eles mantivessem a sua respiração naturalmente. É um dos pontos que a gente sempre conversa para mergulhar. Mantenha a sua respiração como ela é, mantenha a sua calma. Doutor, como que os organismos internacionais atuam nesse caso de ajuda humanitária? Como que eles existem?
como que eles se capitalizam, como que eles viajam e como eles trabalham. Interessantíssima essa pergunta, porque os organismos internacionais, eles são conhecidos como os novos sujeitos do direito internacional público. Eles consolidam fundamentalmente a partir da Segunda Guerra Mundial e surgem porque os estados celebraram tratados internacionais que os criaram, né? Os estados foram aqueles que criaram os organismos internacionais, esses novos sujeitos de direito internacional público. Então, em essência, eles são uma consequência da vontade dos estados que, ao serem criados, adquirem personalidade jurídica própria e vontade própria também. E essa vontade, em essência, existe para ajudar os estados a sair de situações duras, como, por exemplo, as catástrofes humanitárias, ambientais e de todo tipo, né? Nós tivemos recentemente um outro caso de resgate bastante dramático, que foram aqueles mineiros do Chile, né? Do ponto de vista operacional, que diferença básica nós teríamos entre os dois ambientes, a caverna e uma mina? O primeiro ponto que a gente vai analisar vai ser o ar que está naquela mina. Então, por exemplo, numa caverna, uma das opções foi levar cilindros de oxigênio e tentar trazer mais oxigênio àquele ar que já estava contaminado. Numa mina eu tenho que analisar isso. Se eu levar mais oxigênio a depender do ambiente, e se eu tiver uma fonte ígnea, por exemplo, um calor, uma chama, eu posso explodir aquele ambiente. Então a primeira análise é, eu posso ou não posso prover oxigênio? Ou seja, o cilindro submetido a uma temperatura maior, ele pode explodir, é isso? Não. Se eu tiver um ambiente, a gente chama de ambiente gasado, eu tenho uma concentração de gás inflamável, eu tenho uma fonte ígnea, por exemplo, calor, eu tenho uma fonte de chama, e o terceiro ponto é o oxigênio. O oxigênio é um gás que produz inflamabilidade. No caso do ambiente, é um gás que a gente chama de gás comburente. Então, se eu colocar mais oxigênio no ambiente, eu posso trazer àquele ambiente o risco de inflamabilidade, de explosão. Então, o primeiro ponto de análise, posso ou não posso levar oxigênio àqueles mineiros? Tem que ser analisado isso. O segundo ponto, eles estão lá há vários dias, como foi observado, inclusive meses, possuem hidratação, possuem alimentação, estão levando. Existe a possibilidade de resgatar esses mineiros com as técnicas de rapel e de escalada que nós temos, ou a gente vai ter que resgatar esses mineiros, por exemplo, em macas, em pranchas rígidas, que seria um tipo diferente. Amarrados. Amarrados, correto. São as duas análises básicas que eu tenho que fazer. Porque se esses mineiros não possuem um aporte de oxigênio e eu não posso descer, eu já trago um risco maior e uma celeridade que às vezes torna-se impossível o resgate. Porque se eu não descer oxigênio, fatalmente eles vão falecer. Mas se eu descer oxigênio, eles podem vir a falecer por conta de uma combustão e de uma explosão naquela mina. Quer dizer, acaba sendo até um ambiente mais perigoso que uma caverna. Ele é mais instável. Mais instável. Mais instável, sim. né? A caverna torna-se mais perigosa pelo tipo de atividade, que eu vou envolver 3 atividades nesse resgate. A escalada, ou o rapel, o mergulho de resgate e a busca em grandes áreas. Professor, do ponto de vista internacional, o que nós poderíamos imaginar com essas entidades que prestam socorro? O senhor falou de críticas, né? Há críticas envolvendo o quê, basicamente? Corrupção, abusos, algum tipo de má conduta? As críticas às quais me referi antes era por manipulação política dos estados, eventualmente, né? São as críticas mais comuns. Eu só queria lembrar que os capacetes azuis da ONU também sofrem muitas críticas e algumas com bases em enquadramentos penais, né? Ah, sim. A dimensão humana das missões, né? Porque os cascos azuis, eles estão compostos ali de humanos, e todos os humanos têm os seus fracos. Os seus fracos, né? Então, realmente, dentro dessa perspectiva do abuso sexual, há muitos casos nas missões que são resolvidos no âmbito da missão em geral e depois no âmbito de cada um dos estados e de suas forças, né? Perfeito. Capitão, muita gente gosta de visitar a caverna, tem sempre um glamour ali, uma coisa meio de horripilante, de medo, não é? De desconhecido. Que tipo de recomendação o senhor faria para quem
pretende visitar uma caverna, só que as pessoas tivessem um pouco mais de informação sobre isso. Primeiro, a gente pode observar a previsão meteorológica. Será que vai chover naquele dia que eu vou fazer meu passeio? A previsão. Será que a chuva que vai vir vai talvez fechar a caverna para turismo? É importante dizer que toda caverna tem um rio, né? Não toda caverna, não necessariamente. Mas pode toda ter caverna. um rio se chover. Pode ter. Ok. Pode ter. Okay? O segundo ponto, fiz a minha análise, eu vou ver se essa caverna tem um guia turístico que vai poder me acompanhar, que vai poder me guiar durante o meu passeio. Ok, tem um guia, eu vou contratar esse guia, eu vou fazer esse passeio guiado. Um dos outros pontos que são mais interessantes normalmente não existe, não vai ter sinal de telefone. Então eu sempre deixo alguém informado. Aviso o meu pai, o meu amigo, o meu filho, olha, eu vou fazer um passeio, previsão de saída é 8 da manhã, previsão de retorno é 6 da tarde, estou indo para a caverna tal, fica a tal distância. E sempre que eu for fazer esse passeio, me alimentar bem, ou seja, comer comidas leves, nada de comer uma feijoada para ir fazer um tipo de passeio desse, e sempre poder levar algum tipo de comida ou água, isotônico durante o passeio. E uma recomendação é não fazer descalço ou de sandália de dedo. Sempre que possível, faça de tênis. De calça comprida. A calça comprida vai mais do conforto. Normalmente uma mulher se sente mais confortável, às vezes o homem se sente mais confortável, mas contanto que seja uma roupa leve. Por exemplo, uma roupa de academia, de prática esportiva, com tênis. Perfeito. Excelente a nossa conversa, eu agradeço muito a participação de vocês. E agradeço também a você que nos acompanhou. Para rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.